No Literato de hoje, conto, romance e poesia estão muito bem representados. Então sente-se e prepare-se, pois a nossa viagem começa agora. Enveredando-se por um novo caminho, o romancista Luiz Carlos Venceslau resolveu experimentar o conto e lança A Primeira Noite de Ramiro e outros contos pela editora Caravana. Ele conversou com André Cordeiro na entrevista com o autor. O conto, ele é muito assim, eu uso a referência do Cortázar, né? Sim. Que ele diz que o conto é como se fosse uma foto e o romance é o filme. No Eu Sou, Renata Escarião conta pra gente sobre seu processo criativo e sobre seu novo romance, Os Cílios do Sol. Os Cílios do Sol, ele fala da jornada de uma jovem mulher que saiu do sertão há alguns anos, né, e praticamente fugindo de uma situação familiar. E aí, mais de uma década depois, ela se sente movida a voltar para o sertão para conhecer mais sobre a história das mulheres da sua família, especialmente a história da sua bisavó. Atriz, dançarina, humorista e agora poeta também. Nada pode parar Josi Dionísio, que traz seus versos para o Café com Poesia. Para Narciso, o olhar do outro, a voz do outro, o corpo é sempre um espelho, em que ele é a própria imagem mira. E se o outro é como ele, outro Narciso, é espelho contra espelho. E você, eu sei, quer dicas de leitura. A gente tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo na nossa viagem literária, porque o Literato está no ar. Luiz Carlos Venceslau é reconhecido como romancista. Recentemente, no entanto, o autor resolveu mudar de ares e voltar para a raiz de sua literatura. Encarou o conto como um outro formato para suas ideias. Em uma conversa com André Cordeiro, ele revela como foi essa volta aos princípios e revela também detalhes de seu novo livro, A Primeira Noite de Ramiro e outros contos. Olá, minha gente, estamos aqui em mais um quadro Entrevista com o Autor. E hoje eu recebo Luiz Carlos Venceslau. Bem-vindo, querido. Eu que agradeço. Bom dia a você e bom dia aos nossos espectadores da TV e da internet. Vamos conversar um pouquinho sobre suas obras, sua carreira. Me conte aí como é que começa seu interesse por escrita. Bom, interesse por escrita, assim, eu divido em dois momentos. Né, teve aquela fase ali de adolescência, né? Que você escreve uma redação no colégio, você brinca de fazer um quadrinho. E aí, quando eu chego na universidade, já é um outro momento da vida que, obviamente, já está adulto, você já tem o contato com outras leituras, e aí já ganha um contorno mais, digamos, sério, né? Que é quando chega a época dos blogs, né? E eu comecei a enveredar por um caminho da literatura mesmo, né? Fazendo muitos desses contos desse livro, eles surgiram já nessa época. Antes desses? Antes desses, anteriores aos romances. E aí, à medida que você vai lendo, você vai amadurecendo também na escrita, você vai testando outros formatos, outros tipos de vozes, né? O conto, assim, para mim, pelo menos, foi meio que esse laboratório. Então aí foram mais de 20 anos, né? Escrevendo contos e testando coisas até me sentir com confiança suficiente para embarcar num romance. Sim. Então, Minas Gerais. E aí, como é que foi embarcar no romance? Então, eu já tinha, né, assim, eu falei meados de 2017, 2018. Eu já tinha escrito essa quantidade de contos e aí comecei a cogitar se eu poderia fazer um romance. Se eu teria esse fôlego, né?
E aí eu comecei a rabiscar algumas coisas, a juntar algumas ideias, a estruturar, claro, assim, de uma maneira muito intuitiva, né? Sim. Até que ali 2018, 2019, eu achei que estava concluído. E aí fiquei com esse romance, o Santo da Pedra. Aí abriu aqui a inscrição do prêmio José Lins do Rego, né? Os 120 anos. Mandei para cá e felizmente Foi contemplado. fui contemplado com foi esse daqui, Sim. 2021. O Encanto da Pedra é de 2021. 2021, assim, uma surpresa muito grande, assim, totalmente inesperado, porque, né, um primeiro livro, você já ser logo premiado, assim, no primeiro, assim, foi muito chocante, né? E aí eu passei o ano de 2021 e 2022 escrevendo esse daqui. Esse já de uma forma mais pensada, mais estruturada, menos intuitiva. Já tinha uma pequena, né, experiência com esse, né? Já sabia o que fazer e o que não fazer. E aí já vim para esse já com uma outra atitude, né? E aí foi contemplado mais uma vez, né? Esse daqui. Me conte um pouquinho, assim, a gente tava falando aqui antes de começar, né, no bastidor, como a liberdade, né, do romance, de você poder se estender, poder ir e voltar, e a do conto de ser mais direta, né? Me conte um pouquinho desse processo de escrita, como é para você. O conto, ele é muito assim, eu uso a referência do Cortázar, né? Sim. Que ele diz que o conto é como se fosse uma foto e o romance é o filme. Então esse filme, às vezes você começa assistindo, ele não é muito legal, mas aí do meio pro final ele melhora. Ou o contrário também, ele começa muito bem e aí no final você se decepciona. O conto, ele não me dá essa chance. Então ele já tem que começar Das caras. colocar dentro do problema, da situação, da mente do personagem. E aí ele não lhe dá muita margem para correção de rotas. Me conte um pouquinho quais são suas influências, assim. A principal delas, eu acho que é a do Gabriel Garcia Marques. Sim. Que foi realmente que mudou tudo, assim, a minha concepção. Li muito literatura brasileira, né? José Américo, Jorge Amado, né? Mas no momento que eu passei a ter contato com o realismo mágico, e aí entra Cortázar, Gabriel, Borges. Foi o que ele pegou. Foi o que me pegou, porque eu entendi que dava para fazer esse paralelo do realismo mágico deles com muita coisa que acontece na nossa realidade aqui do Nordeste, do interior, do sertão. Então eu comecei a ver que tinha um paralelo interessante, que todas aquelas histórias que a gente ouve na infância, dos avós da gente, dos pais da gente, dá material para uma escrita literária. Não são simplesmente histórias que a gente escuta. Então, quando eu comecei a ler, eu disse: peraí, isso parece uma coisa que meu pai contava, que meu avô contava, que minha mãe contava. Então, o contato com o realismo mágico de Gabriel, de Cortázar, de Borges e outros foi fundamental. Onde é que a gente encontra suas obras? Então, no momento, esses dois, eles estão disponíveis aqui, nessa livraria. E no momento, eu tenho ainda algumas poucas cópias. Quando elas terminarem, eu vou ver se vem algumas, e aí tem como você comprar no site, né, da editora. Né, se estiver ansioso, né, entrar lá no site da editora, mas tô nisso. Esses diretamente comigo. Vem Instagram? Tem o Instagram. Pronto. E está aqui. E esses dois, né, no lettering, né? E esses dois aqui na livraria da União, do Espaço Cultural. Certo. Eu gosto de encerrar nosso papo deixando um espaço livre para o escritor deixar um recado para o mundo que ele vive hoje. Não acredite em tudo que se vê nas redes sociais. Tenha cuidado com certas padronizações, né? E principalmente não esqueça de onde você é. Essa é a grande... Porque é a sua origem, você ter consciência de onde você está pisando, é que vai lhe destacar
para conquistar outros horizontes. Obrigado, querido. Obrigado. Pedi agora para você ler um trechinho. Bom, esse daqui é o meu livro mais recente. É um livro de contos, né? A Primeira Noite de Ramiro e outros contos. A despeito da chuva que já principiava, o homem permanecia estático. Queria guardar a visão daquele navio partindo para sempre. O navio ia, mas ia numa vagareza que chegava a incomodar o homem. Era uma expectativa ao contrário. O navio insistia em não sumir da paisagem. Parecia que não saía do lugar, relutando contra a pressão das lufadas em suas velas. Mas para o alívio do homem, e depois de todos naquela cidade, o navio já estava um pouco menor e começava a pegar as correntes robustas, tomando a sua rota de esquecimento. Ia sem mapas, bússolas ou cartas. Ia trôpego, vacilante, cortando ondas esquálidas, com os porões atulhados, com todos os tuberculosos do país em uma viagem sem chegada, sem coordenada e sem destino. E assim continuaria após o último deles morrer. A gente está indo para um intervalo rapidinho, mas na volta tem Renata Escarião nos contando sobre esse novo livro que ela lançou. É já já. Renata Escarião vive mergulhada em palavras. Jornalista e doutora em letras, a escritora lançou recentemente Os Cílios do Sol, onde conta a história de uma mulher que vai buscar no passado de suas ancestrais sua própria redenção. Ela está hoje no Eu Sou. Oi gente, meu nome é Renata Escarião, eu sou escritora paraibana e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória, especialmente sobre o lançamento do meu último romance, Os Cílios do Sol. Eu nasci em Patos, aqui na Paraíba, sou sertaneja com muito orgulho e vim para João Pessoa há 21 anos. Vim para fazer universidade e acabei ficando. Eu sou jornalista de formação e também tenho um doutorado em literatura. Enquanto escritora, eu já lancei 3 livros. Sandálias Vermelhas, que foi uma premiação da FUNESC, na época o prêmio José Américo de Almeida, foi a minha primeira publicação. Depois eu lancei Entre Costuras de Papel, que são crônicas e poesias, em 2023 de forma independente. E agora acabei de lançar Os Cílios do Sol, que é um romance, o meu terceiro livro, que saiu pela editora Patuá de São Paulo. Eu comecei a escrever muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade e desde então não parei mais. A escrita para mim, eu digo, sempre foi um chamado, nunca consegui fugir dela. Não à toa eu resolvi fazer jornalismo, porque eu gostava muito de escrever. E aí, ao longo da minha infância e principalmente da adolescência, esses escritos foram ganhando forma, né? Eu fui tendo coragem de mostrar para algumas pessoas. E acabou que eu fui percebendo que aquilo era muito mais do que uma forma de expressão. Era uma forma também de tocar outras pessoas, né, de fazer com que outras pessoas se identificassem com o que eu estava escrevendo. Mas, de todo modo, eu nunca levei tão a sério, né, no começo. Às vezes a gente acha, não tá muito bom, não é isso ainda. Então, a coragem mesmo, né, para organizar um livro veio com esse edital em 2014. Até lá eu tive blog, né, também usava bastante as redes sociais para fazer publicações, mas sem dúvida a publicação do primeiro livro foi um pontapé muito importante para que eu entendesse que escrever, literariamente falando, né, porque eu já era jornalista, então a escrita já fazia parte do meu dia a dia, mas escrever de forma literária tinha uma amplitude maior do que eu imaginava, né? Não só por ter ganho um prêmio, mas também pela repercussão que o livro trouxe, né? Quando você começa
a ter leitores, isso traz uma dimensão diferente para o trabalho. E foi aí que eu resolvi levar mais a sério, né? Na época que saiu o meu primeiro livro, eu estava no doutorado, eu tinha acabado de ter filho, então acabei ficando alguns anos mais focada nisso, mas agora em 2023, né, eu publiquei o Entre Costuras de Papel, que é uma reunião de textos, de poemas e de crônicas que eu vinha escrevendo ao longo dos últimos 10 anos. E agora, né, nasceu Os Cílios do Sol, que para mim foi um amadurecimento muito importante, um reflexo do amadurecimento, na verdade, não só enquanto pessoa, enquanto mulher, mas também enquanto escritora, né? Então vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o meu novo romance. Os Cílios do Sol, ele fala da jornada de uma jovem mulher que saiu do sertão há alguns anos, né, e praticamente fugindo de uma situação familiar. E aí, mais de uma década depois, ela se sente movida a voltar para o sertão para conhecer mais sobre a história das mulheres da sua família, especialmente a história da sua bisavó, né, que foi assassinada pelo seu bisavô, porque ela se deu conta que o que ela tinha escutado ao longo da vida tinham sido as narrativas sobre os homens, sobre o que os homens faziam, sobre como esses homens levaram a vida, mesmo que essas narrativas fossem muito negativas, né? Então ela disse, mas e as mulheres, né? E essas mulheres, muitas delas, que foram vítimas, cadê a história dessas mulheres? Ela se deu conta que até pouco tempo ela nem sequer sabia o nome da sua bisavó. Então ela volta para o sertão em busca dessa história, né? Como forma de resgatar esses nomes, resgatar essas trajetórias, e nisso ela acaba entrando em contato novamente com várias questões internas suas, né? Alguns traumas que ela tinha, relações familiares complicadas, também descobre outras pessoas, estreita laços com outras pessoas da família que ela não tinha tanta proximidade, da personagem de amadurecimento, de autoconhecimento, de resgate da sua ancestralidade, né? Então é uma história que uma parte dela vai se passar, né, no sertão da década de 30, que é quando a Açucena, a personagem principal, vai ouvir a história, né, sobre a sua bisavó, que morava no sertão, né, numa fazenda de algodão, no sertão paraibano, e assim se desenrola a história, né, só lendo para saber mais. E eu estou muito feliz com a publicação, porque é a minha primeira experiência sendo selecionada por uma editora, né, uma editora maior, que não é aqui da Paraíba, e que o fato de não ser da Paraíba diz respeito a proporcionar a circulação do livro, né, por outras cidades do país e nacionalmente mesmo. Com a editora Patuá, eu estou tendo a oportunidade de conquistar um público leitor, né, para além do lugar que eu moro. Isso para mim foi muito importante, né? Então eu estou muito feliz com a publicação e também sempre, né, a gente costuma dizer que uma história ela só se completa, ela só se torna completa quando ela chega aos olhos dos leitores, né? A maneira que cada um vai interpretar, que cada um vai tocar. Então, para mim, assim, tem sido um momento mesmo de realização. Conseguia ver a Olivia ali, deitada, sozinha, agonizando, com dor, com medo, se esvaindo em sangue, com a certeza de que nunca mais veria seus filhos. A Açucena sentia raiva, medo e tristeza. Chegava ao fim da sua jornada com um pesar intenso por não poder fazer nada para mudar o mundo. E se você está querendo boas dicas de leitura para essa semana, veja aí o que é que está na estante da livraria A União. Marinelma Oliveira é doutora em Linguística e é na poesia que se encontra. Com seu Eu Vim de Lá,
Ela busca, por meio de versos, resgatar, reavivar sentimentos, reflexões e acontecimentos sobre o que ela foi e o que ela é. Em suas próprias palavras, no livro é possível encontrá-la, porém, desenhada e pintada com a imaginação e com as cores indeléveis da vontade poética que cultiva. O livro é da editora Papel da Palavra e pode ser encontrado na estante da Livraria União. Na volta, minha amiga Josi Dionísio discute, por meio da poesia, o ego do outro como espelho de Narciso. Café com poesia, não sai daí! Há quem conheça Josi Dionísio pelo teatro, e há quem conheça pela dança, e há ainda os que, como eu, a conhecem pelo humor. Hoje vejamos uma outra faceta dessa multiartista que traz seus versos reflexivos e pungentes no Café com Poesia. Se Narciso se encontra com Narciso e um deles finge que o outro admira, para sentir-se admirado, o outro, pela mesma razão, finge também. E ambos acreditam na mentira. Para Narciso, o olhar do outro, a voz do outro, o corpo é sempre um espelho, em que ele a própria imagem mira. E se o outro é como ele, outro Narciso, é espelho contra espelho. O olhar que mira reflete no que o admira. No jogo multiplicado em que a mentira de Narciso a Narciso se tortura, se fere, não se larga. Que o inferno de Narciso é ver que o admiravam de mentira. Eu sou uma pessoa que gosta de arte em todas as áreas, visual, dança, música, teatro, poesia. E sou feliz, sou alegre, sinto prazer em trabalhar, mas eu gosto de estar junto da arte, estar ligado à arte, fazendo coisas artísticas. Acho que eu tinha uns 6 anos de idade e assim, falando realmente de teatro, eu comecei no teatro porque eu estava começando a ler, aí minha mãe achou que seria uma boa ideia juntar o teatro com texto, precisa decorar, precisa aprender a ler, aí deu uma incentivada. Esse poema chegou na universidade, no curso de pedagogia, tinha um projeto de literatura, de poesia, e aí da professora Marineuma, e aí esse poema, essa poesia era a primeira, que todo mundo declamava junto no teatro, né, e ficava atuando, e declamando e dançando, cada um da sua maneira. Nesse momento era livre, cada um fazia seus movimentos. E aí foi bom porque era tipo 50 vozes declamando o mesmo poema. Aí foi assim, uma coisa bem diferente. O público depois deu feedback que gostou muito, foi aquela coisa forte, né? E foi bem visionário, né? Porque naquela época a gente já meio que criticava e andava junto, falava mal e andava junto, né? Da selfie, dessa coisa de se filmar, da galera ter a necessidade, a gente nem imaginava, porque agora a gente tá ainda mais presente nas redes sociais, na nossa aparência, nas harmonizações faciais, nos filtros. É difícil, porque todos têm uma importância, assim, interessante. Teve um sarau que foi sobre morte, né? E aí o que mais marcou, eu acho que foi esse. Porque a gente estava declamando a poesia e vendo a nossa imagem como se estivesse morta. Aí foi uma coisa que pegou bastante, assim, tocou. Porque não só comigo, meus amigos também relataram, porque aquela coisa lá de você, tipo, caramba, eu tô falando aqui e tô morta ao mesmo tempo. E a emoção que o teatro dá, né? E a gente volta com mais dicas de leitura pra você. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, quais as novidades pra essa semana?
Oi, João! Oi, pessoal! É isso mesmo! Tô de volta com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato e vocês sabem que quando eu chego, eu trago todas as melhores sugestões de leitura para vocês. Então, ó, deixa eu parar de enrolar e chamar o Daniel Vilas Boas, diretamente de Brasília, com indicação que você não vai querer perder. Olha só. Olá, eu sou Daniel Vilas Boas, de Brasília, e o livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu li por acaso. Eu li na sinopse que ele foi lançado em 1946 por uma escritora negra que foi uma das primeiras a ter um grande destaque na literatura brasileira e que ela tinha antecipado em certos aspectos o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques e do Juan Rulfo. E eu fiquei muito curioso porque são dois dos meus autores favoritos e eu amo o realismo mágico. Então fui ler o Água Funda, da Ruth Guimarães, e simplesmente me apaixonei. Uma das escritas mais lindas que eu já li. Se passa no universo caipira, então ela faz umas analogias maravilhosas com elementos da natureza, muitos elementos desse universo caipira, coisas do nosso folclore. Então, assim, é um livro brasileiríssimo, fácil de ler, com uma escrita maravilhosa, que eu super indico para vocês. O Água Funda, da Ruth Guimarães. Amei a dica, Daniel, e agora, é claro, chegou a minha vez. A dica de hoje chega com puro charme literário caribenho, sabe? Com aquele cheirinho de gin com soda e desejo reprimido no ar. Um livro perfeito para começar agosto. Até porque, quando um dos maiores escritores da história da literatura latino-americana te presenteia com um romance inédito, mesmo depois da morte, você para, lê e sente. Eu tô falando, é claro, de Gabriel Garcia Marques, o Gabo, autor de 100 Anos de Solidão, Nobel de Literatura de 1982, e, é claro, do seu livro póstumo e surpreendente Em Agosto Nos Vemos. Esse romance chegou em 2024 como um tesouro escondido, um manuscrito guardado pela família por mais de uma década, que só agora foi publicado. Gabo havia pedido que o material não fosse divulgado, mas o tempo, como sempre, reescreve vontades. E o que temos em mãos é um texto delicado, sensual e cheio daquilo que só ele sabia fazer. Transformar o cotidiano em poesia e o desejo em resistência. A protagonista é Ana Magdalena Bach, uma mulher de meia idade, casada, com filhos, presa a uma vida de convenções. Todos os anos ela viaja para uma ilha caribenha para visitar o túmulo da mãe, sempre em agosto. Leva gladiolos, se hospeda no mesmo hotel, pede o mesmo sanduíche de presunto e queijo e vive a mesma solidão. Até o dia em que aceita um drink de um desconhecido e a partir dali, meus amigos, agosto deixa de ser apenas luto e vira renascimento. A escrita é leve, mas nunca rasa. Sartorial, quase musical, e por mais que o romance tenha sido costurado a partir de fragmentos, capítulos soltos, notas e esboços, a obra tem uma coesão surpreendente. O livro foi aclamado pela crítica internacional como uma última dança digna do mestre. O The Guardian, aliás, afirmou que poucos autores mudaram o curso da literatura e Garcia Marques fez exatamente isso, e esse livro é uma despedida à altura, tá? Salman Rushdie declarou que ele foi o autor mais amado desde Charles Dickens. E Barack Obama confessou que Gabo foi um dos seus autores favoritos na juventude. Chique, né, meus amigos? Mas o que torna Em Agosto Nos Vemos tão especial não é só a história de Ana, não, tá? É o modo como Gabo celebra o desejo feminino sem culpa, sem moralismo e sem pressa. Ana não é retratada como vilã ou santa, ela é humana. E o livro nos mostra que a sexualidade, a liberdade e o prazer não têm prazo de validade, nem limite de idade. É uma leitura rápida, com pouco mais de 100 páginas, mas o impacto fica, viu? É um livro que fala baixinho, mas ecoa alto. Um Gabo mais íntimo, mais contido, mas ainda assim inteiro. Em Agosto Nos Vemos é para quem já amou, para quem ainda deseja e para quem entende que às vezes, para viver de verdade, a gente só precisa o quê? Dizer sim para um gole inesperado de gin com soda. Lê, sente e depois me conta, tá? Porque esse livro aqui é uma delicadeza que transforma.
É isso, João. Eu vou ficando por aqui, mas a gente, é claro, se encontra no próximo Literato. Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade, aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima!